Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Dando continuidade ao nosso comentário devocional e teológico do Novo Testamento, o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos traz a narrativa da prisão e a soltura milagrosa de Pedro e João. Mas também mostra Pedro e João perante o Sinédrio. E é exatamente perante o Sinédrio que esses dois apóstolos dão um testemunho fortíssimo acerca da natureza e do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tiveram coragem de dizer que Jesus é a pedra rejeitada pelos judeus, que deveriam ser os construtores. Mas a esta pedra rejeitada por judeus e também por romanos, se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Este era um símbolo profético no Antigo Testamento, que foi aplicado ao Senhor Jesus. Assim, Cristo, que havia sido rejeitado pelos homens, tanto da nação de Israel, quanto do Império Romano que dominava naqueles dias, na sua ressurreição, agora Jesus forma o novo templo, uma nova construção, feita não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E esta nova construção é a habitação de Deus entre os homens, isto é, a igreja, no seu sentido espiritual, universal, como corpo de Cristo. É por isso que Pedro afirma na sua primeira epístola que a igreja é propriedade exclusiva de Deus e cada cristão é comparado a pedras vivas. Os membros do corpo de Cristo, desta construção, no sentido espiritual, são considerados como pedras vivas nesta grande construção. Mas depois de fazer essa alusão ao ministério de Cristo e à sua singularidade, pois ele é a pedra angular, ou seja, o alicerce principal deste grande corpo, dessa grande construção espiritual que é a igreja, que seria construída no mundo inteiro, Pedro faz outra declaração bastante ousada e soteriológica de extrema importância. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro coloca Jesus como o principal e não só principal, mas único, capaz de salvar, poderoso para salvar, pois não há salvação em nenhum outro. Ele afirma que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, ou seja, entre os homens não há ninguém que se compare a Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus tem essa autoridade, só o nome de Jesus tem essa dignidade. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 9 a 11, Paulo escreveu sobre isso, dizendo: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O anjo que anunciou o nascimento de Jesus a José, quando a Virgem Maria havia sido avisada pelo próprio anjo e depois achou-se grávida pelo Espírito Santo, o anjo declarou: o ente que de ti há de nascer será chamado Santo. E no capítulo 1 de Mateus, versículos 21, 22 até 23, está escrito: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus está relacionado com salvação. Vem da palavra Josué em hebraico, que significa o Senhor salva, o Senhor é salvação. Então, quando pronunciamos a palavra Jesus, já estamos relacionando com salvação. E agora, ao encerrar esta reflexão, permita-me dizer-lhe: se você já é salvo em Cristo Jesus, agradeça a Deus, porque não é nada pelos seus méritos, nada aconteceu por suas obras de justiça própria, não aconteceu por intermédio de nenhuma outra criatura, de nenhuma outra pessoa, mas única e exclusivamente através da pessoa de Jesus, que na verdade não é uma criatura, ele é Criador, ele é Senhor, ele sempre existiu, sempre existirá. Se você ainda não experimentou esta alegria, a alegria do perdão, a alegria da salvação, pois a palavra salvação no seu âmbito mais geral significa cura, livramento, paz, libertação, perdão, justificação e todas estas bênçãos decorrentes do sacrifício efetuado no Calvário e da ressurreição em nosso favor. Fique com esta palavra. Creia em Jesus, a pedra principal da construção espiritual e o único que pode salvar.